Grande bênção tudo isso que a gente está vivendo. E eu quero te convidar então a abrir sua Bíblia em Gênesis 3. Se você trouxe, abre aí. Gênesis 3. Se alguém não trouxe, colhem quem trouxe aí. Gênesis 3. Eu estou tentado a te falar que eu vou ser breve, mas toda vez que eu falo que eu vou ser breve, eu não consigo ser. Mas o recado não é para ser grande mesmo não, a princípio. Gênesis 3, nós vamos ler assim, nós vamos ler o verso 7 e depois nós vamos saltar lá para o verso 21, tá bom? Vamos ler todos juntos? Gênesis 3, primeiro verso 7, vamos lá? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Agora, pula lá para o verso de número 21, e este também nós leremos juntos, eu e você. Fez o Senhor vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eu fico pensando sobre por que as pessoas hoje, elas andam tão frustradas, tão vazias. Por que a nossa sociedade anda tão vazia, tão frustrada, tão sem rumo, sem direção? E quando eu olho para esse texto, eu entendo exatamente por quê. O homem anda frustrado, vazio, sem direção. Às vezes a gente lê nas redes sociais, né? Essa é a geração mais mimimi, essa é a geração mais cheia de frescura, essa é a geração que você não pode falar nada e tal. Eu não sei se essa é a pior geração não, porque nós já tivemos gerações bem ruinzinhas nas escrituras, viu? Ao ponto de Deus olhar para Sodoma e Gomorra e falar, não aguento mais esse povo. Ao ponto de Deus olhar para a terra um dia e dizer, vou mandar o dilúvio, porque a coisa aqui está terrível. Então a gente tem a mania de pensar que a nossa geração é a pior das gerações que já existiu. Mas eu não sei se é bem assim não, mas que está bom, não está bom. Faltam princípios, né? Faltam muitas coisas. Porque falta a graça de Deus no coração das pessoas. E a compreensão do tamanho da misericórdia de Deus. Estamos assim porque o homem se afasta de Deus. O homem não quer ouvir a Deus. Na verdade, o homem quer criar dispositivos que o afastem de Deus e que eliminem a sua culpa sem que ele tenha que lidar com ela. Então o homem começa a trabalhar, a nossa sociedade começa a trabalhar para que aquilo que a Bíblia chama de pecado comece a ser chamado de coisa aceitável através da cultura. A Bíblia diz então que adultério é pecado, mas a sociedade começa a te dizer que isso é retrógrado, atrasado, antiquado, coisa de ortodoxo, e não sabe nem usar a palavra, porque ortodoxia para mim não é um xingamento não. Ah, fulano é um ortodoxo, e na verdade no teor da palavra ela nem é um xingamento, mas isso é para outro dia. E o homem então ele tenta cauterizar a sua mente, né? Ele tenta fazer com que a sua mente se acostume com as coisas e com que a sociedade se acostume com as coisas, porque ele pensa assim, a partir do momento em que a sociedade aceitar meu comportamento, acabou, está aceito, ninguém mais vai me acusar a consciência. Só que o homem se esquece de uma coisinha, ainda que a sociedade aceite tudo aquilo que ele faz de errado, o Senhor Deus continua existindo e ele não muda. E ele gravou uma lei no nosso coração, todo mundo sabe, até a sociedade que não tem um pleno contato com a Bíblia, sabe o que é certo e o que é errado. Pode fazer errado na sua cultura, desculpando, né, sob o pretexto de que na cultura deles é assim, mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve fazer. Mais recentemente, a gente está vendo aí o trabalho do movimento LGBT, a agenda LGBT, tentando fazer o quê? Tentando fazer comum algo que a Bíblia diz que está errado. E eles tiveram todo um caminho para isso, toda uma agenda. E sabe quem agora está acompanhando essa mesma agenda? Os pedófilos. A gente já viu recentemente matéria daquela emissora de televisão abominável, num dos seus canais fechados, dizendo que a pedofilia é uma doença. Mas daqui a alguns anos,
quando isso for aceitável, quando ninguém puder recriminar um pedófilo porque isso é uma doença, eles não vão mais querer ser doença, porque agora já vai estar mais aceitável. Eles vão querer que a gente admita isso como um comportamento ou, quiçá, um traço genético que precisa ser respeitado, porque é exatamente o caminho que fez a agenda LGBT. E por que é que as coisas estão da maneira que estão? Porque o homem procede exatamente da mesma maneira que ele procedeu quando ele caiu. Nós pegamos aqui 2 versículos, o 7 e o 21 do capítulo 3. Vamos contextualizá-los agora então, que você vai entender. Deus tinha feito esse lugar maravilhoso que Ele preparou para nós, o Éden, que embora a gente tenha a tradução de jardim, eles parecem mais com um pomar, né? Porque Deus plantou todo tipo de árvores. O jardim na nossa cultura é cheio de flores, o pomar é que é cheio de árvores frutíferas e tal. Deus plantou, deixou uma prova para o homem: você pode comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só dessa que não, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então não come. Mas onde o homem foi? Foi na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, foi o diabo que tentou, foi a serpente. A culpa do diabo é de ter tentado, mas o homem fez porque quis fazer. É exatamente como hoje. Hoje as pessoas gostam de pôr a culpa no diabo. Não, eu fiz porque a culpa é do diabo. Sabe até o nome da entidade. Se você perguntar para ele o nome de 6 apóstolos, ele não sabe, mas nome de demônio ele sabe: Tranca-Rua, Zé Pilintra, Pomba Gira, sei lá mais o que. Na verdade eu sei mais um monte, mas deixa isso pra lá. Mas o fato é o seguinte: ele sabe, eu bebo e a culpa é do Zé Pilintra, é o espírito do... Não, a culpa é sua. O diabo só te tenta, ele arma a cilada, ele arma o laço, você faz o que você quer. Ele fez exatamente isso com Eva, que deu do fruto para Adão. Eles acharam aquele fruto bom, bonito, desejável para comer, não sei o que era aquilo, mas era algo que estava provando o homem, e o homem não passou na sua prova. Esse texto mostra para a gente que a única oportunidade de escolha que o homem teve para a sua salvação, ele desperdiçou. Só aqui existiu o pacto de obras, só nesse momento. Depois desse momento, quando o homem mostra a sua incapacidade de se salvar, nunca mais foi por obras, é graça. De Gênesis 3 para frente é só graça. Tem nada de obras aí no Velho Testamento, só somos salvos pela graça. E então o homem peca contra Deus. O pecado original é uma desobediência. O homem comeu de um fruto que Deus disse para ele não comer. E é interessante como que a gente gosta às vezes daquilo que não podia mesmo. Outro dia eu estava contando para o pessoal que na casa dos meus avós tinha todo tipo de pé de laranja que você pudesse imaginar. Laranja pera, laranja Bahia, lima, você tinha tudo. Mas eu e alguns amigos saímos para roubar a laranja de um sujeito lá do outro lado da cidade, porque ele não deixava ninguém pegar, porque ele brigava, xingava, jogava pedra. Então o nosso prazer era ir lá justamente naquele homem. Tendência pecaminosa de uma criança que tinha melhores em casa, mas queria aquela que aquela não podia. Isso mostra a nossa tendência terrível, né? O homem não é santinho, criança não nasceu anjinho, nós nascemos em pecado, né? Mas ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir isso. Quando o homem toma consciência do seu pecado, e é interessante que o homem podia ter comido da árvore da vida e vivido eternamente, mas ele foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa estava proibida, a outra não. Aí Deus veda o acesso do homem à árvore da vida por uma razão misericordiosa. Agora que o homem não controla o mal que existe nele, eu não vou deixar que ele coma dessa árvore, porque senão ele vai viver eternamente, e viver eternamente no pecado. Então Deus, por misericórdia, tira o homem do paraíso. Também é pura misericórdia, e Deus se afasta do homem, porque senão a santidade de Deus ia consumir o homem pecador. Até aquilo que é maldição é ato de misericórdia demonstrado por Deus. É interessante como Deus age. A partir do momento em que nós nos tornamos pecadores, por causa da nossa escolha de desobedecer a Deus, se Deus se mantém próximo de Adão, tete a tete, ali pertinho dele, face a face, a santidade de Deus consumiria Adão.
Então Deus se afasta dele, não por raiva, rancor, mas por graça, para não matar aquele homem. A graça de Deus se revela até quando Deus está nos dando o que merecemos pelas nossas ações. O Senhor, Ele é maravilhoso, mas o homem tenta se esconder de Deus. Quando descobre que estava nu, agora o homem perdeu sua inocência, porque até capítulo 3 o homem estava nu, até comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso não era nada de extraordinário para ele, era normal. Então alguém um dia perguntou: pastor, mas se tivesse continuado assim, como é que ia ser? Ia ser da seguinte maneira, eu entendo, eu cresceria na minha inocência diante do Senhor, sem conhecer o mal, e ainda que não usasse roupas e ninguém mais no mundo usasse, nós não teríamos problema com isso. Um dia eu conheceria minha esposa, me casaria com ela, viveríamos juntos, sem que eu desejasse qualquer outra mulher, não obstante não termos roupas, por causa da santidade, por causa da pureza, mas nós perdemos isso. E isso fica bem expresso quando a Bíblia diz assim, que abriram-se os olhos de ambos, eles perceberam que estavam nus. Antes isso não era relevante, e eles iam já crescer, multiplicar e encher a terra, mas agora tem maldade no coração deles, a maldade. E aí, eles fazem um negócio muito interessante aí no verso 7, de vez em quando eu comento isso, principalmente quando a gente está fazendo aquele estudo panorâmico da Bíblia com o pessoal, discipulando, que o homem então o homem e a mulher, eles coseram, eles costuraram cintas de folha de figueira. Outro dia a gente discutia isso. Gente, quem conhece uma figueira sabe o tamanho da folhinha. Que atitude miserável, desesperada, pegar aquele monte de folhinha, fazer uma cintazinha e tentar vestir aquilo como se aquilo fosse esconder a sua vergonha, e não iria. Jamais. É uma tentativa inútil de usar um artifício inútil para tentar esconder algo que não pode ficar escondido diante de Deus, mas tem que ser exposto para Deus curar e tratar. Então o que o homem faz hoje é aquilo que Adão e Eva já fizeram. Ele tenta fugir de Deus e coser para si uma tanguinha com folhas de figueira, que não escondem nada. Quando ele tenta tornar o pecado normal, ele está tentando esconder a sua vergonha, mas ele não consegue, porque o Deus que sonda os corações conhece o coração dele, e não funciona. Não funciona. Quando o homem tenta ignorar a Deus, ele está fazendo aquilo que Adão e Eva fizeram, se escondendo, porque ouviram a voz do Senhor, e é isso que o homem faz. Toda vez que ele ouve a voz do Senhor, quer seja numa pregação da palavra, quer seja por um sermão, quer seja pelo que quer que seja, quando ele não tem o coração rendido a Cristo, o que ele faz? Ele ignora a palavra, ou ele briga com você, ou ele diz que aquilo não é importante, que isso são lendas criadas pelos homens, e ele tenta coser, costurar a sua tanguinha com folhinhas de figueira, mas não funciona. Aquilo não cobre nada. Quando a gente apresenta as boas obras da gente para o Senhor, quando a gente apresenta tudo isso, é tentar cobrir nossas vergonhas com folhinhas de figueira. Não resolve, não adianta. Então Deus vem para o homem e diz: Adão, por que você escondeu? Ah, porque eu estava nu. Quem te fez saber que você estava nu? Isso era um conceito que não te incomodava antes. Você comeu da árvore, né? Na verdade, Deus estava perguntando algo que Ele já sabia. Por que Deus nos pergunta coisas que Ele já sabe? Para que a gente tome consciência. É a gente que tem que saber, e às vezes a gente tem que ser perguntado sobre aquilo. Às vezes a gente usa a soberania de Deus de uma maneira errada. Como por exemplo, quando você diz assim: para que eu vou me confessar se Deus já sabe? Para que você saiba e compreenda e entenda a extensão da besteira que você fez e peça perdão. É para isso que a gente confessa. Não é para Deus saber, é para a gente saber, para a gente tomar conhecimento. E então Deus começa a tratar com o homem: olha, eu disse que vocês morreriam. Vocês vão morrer por causa do pecado agora. E hoje nós sabemos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? E aí Deus, Ele dá a cada um aquilo que cada um deveria receber por causa do seu pecado. O homem vai trabalhar duro, vai ter que suar para fazer a terra produzir. A mulher teve multiplicado as dores de parto. A serpente recebeu a sua
seu castigo também, rastejando pela terra. E nós sabemos que a serpente, na verdade, era Satanás, né? A primeira possessão demoníaca está aí. Satanás possuiu a serpente. Não tinha mais nada nem ninguém para possuir, possuiu a serpente para falar com a mulher. E você me pergunta, puxa vida, mas como que a mulher não desconfiou? Ela estava conversando com o animal, ela era recém-criada. Para ela, achei um bicho que fala aqui, vamos dialogar. Para ela isso era novidade. Então cada um recebe, vai recebendo aquilo que merece. Mas no verso 15, enquanto Deus dá a cada um a paga por aquilo que ele fez, ele já demonstra a sua graça, porque ele promete que da semente da mulher se levantaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quando Deus está dando ao homem aquilo que ele merece, ele já manifesta a sua graça. É impressionante como o nosso Deus trabalha de maneira graciosa e maravilhosa. E então, depois de terminar todo aquele tratamento, nós chegamos no verso 21. E o verso 21 diz que Deus então fez para eles vestimentas com a pele de um animal. Se Deus fez para eles vestimentas com a pele de um animal, é porque ele matou um animal. Se houve a necessidade de um animal morrer para que o homem e a mulher fossem vestidos, nós temos aqui então o primeiro sacrifício das Escrituras. Isso aqui aponta para Jesus. O homem passa a vida inteira apresentando suas obras diante do Senhor, as coisas boas que ele faz, e ele sente que está vazio. Ou então o homem passa a vida toda tentando cozer uma roupinha com folha de figueira, tentando cobrir ele próprio as suas vergonhas, através de manipulação social, de manipulação das leis, para fazer com que tudo se torne aceitável aos olhos de todo mundo, e assim ele pensa que ele vai esconder de Deus a sua vergonha, mas ele continua sendo confrontado com a realidade que tem um negócio errado na vida dele. O homem não consegue cobrir suas vergonhas, mas então vem Deus e sacrifica um animal e faz para o homem vestes que verdadeiramente cobriam alguma coisa, vestes de pele de um animal. E agora Deus cobre a vergonha do homem pecador. E a gente apresenta as boas obras, não funciona. Tenta ignorar a Deus, não funciona. Tenta criar outros deuses, não funciona. Tenta mudar a sociedade, não funciona. Até que vem Deus graciosamente e manda o seu Filho, e o seu Filho se dá em sacrifício por nós, para que o seu sangue derramado nos lave e cubra a nossa vergonha. Sim, agora em Jesus está coberto, em Jesus está resolvido, a gente sente que está plenamente perdoado. Houve necessidade de um sacrifício para que eu e você tivéssemos nossas vergonhas cobertas pela graça do Senhor. Olha como Deus age, querido, olha como Deus age. Ele está amaldiçoando o homem, não porque ele tivesse prazer nisso, mas ele tinha dito para o homem que viria sobre ele era a maldição da morte por causa do pecado. E quando ele faz isso, ele já vai revelando a graça. Vamos pensar nisso de novo então. O homem peca, Deus vem ao encontro do homem. Então Deus confronta o homem por causa do seu pecado. Primeira providência: vou vedar ao homem, vou fechar para ele a possibilidade de ele comer da árvore da vida, porque agora, como ele conhece o bem e o mal, mas ele não controla o mal que há em si, eu vou impedir que ele coma daquela árvore, porque senão ele vai viver esse mal eternamente. Então Deus age com graça e nos veda isso, porque Satanás diz assim: não se preocupe não, pode comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas existe uma diferença entre nós e Deus. Deus não conhece o mal de praticá-lo. Deus tem domínio sobre o mal. Ele o conhece intelectualmente, mas ele não pratica o mal. Mas nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal, e agora nós temos um problema: nós não controlamos o mal que há em nós. Sem Jesus não, sem o Espírito Santo não. Nós não dominamos esse homem mal que há em nós. Então, nessa medida nós não ficamos iguais a Deus. É isso que o diabo faz. O diabo te conta meias verdades, e meias verdades são mentira. Ele manipula a palavra, ele sabe fazer isso, ele vai fazer isso ao longo das Escrituras muitas vezes. Até com Jesus, o Filho de Deus, ele tem a audácia de usar esse artifício, de torcer a palavra para fazer, ou tentar fazer com que ele peque. E então Deus vem para o homem
impede que ele coma da árvore da vida para que ele não seja eternamente mau. É graça de Deus. Depois ele tira o homem do jardim e ele se afasta do homem. Ele não fala mais tete a tete com o homem como ele falava com Adão, assim, de Adão poder ouvir a voz dele e conversar com ele, bater um papo ali na viração do dia, no fim do dia. Deus se afasta do homem, e isso é ruim, mas é misericórdia, para que, como eu já disse no começo, o homem não seja consumido pela santidade de Deus. Porque quando a santidade de Deus entra em contato com o nosso pecado assim diretamente, o juízo de Deus se manifesta e queima todo aquele negócio. O fogo de Deus é juízo, é para queimar tudo aquilo que precisa ser queimado. Então, para que Deus não nos consuma, para que Ele não venha nos consumir, Ele se afasta de nós. Isso é ruim, mas é ato de misericórdia. E mesmo quando o Senhor está nos amaldiçoando, Ele tem boas promessas. Ainda quando Ele está falando assim para Adão: Adão, você vai ter que suar agora, você vai ter labor, você vai ter que cultivar a terra e vai ser difícil, e vai ter espinho, cardos e abrolhos, vai ter espinho, vai ter erva daninha, mas ao mesmo tempo é graça. Adão falou: não vou morrer agora, que bom, eu vou poder cultivar a terra, eu vou poder fazer alguma coisa ainda. E quando Deus diz para a mulher: eu vou multiplicar as suas dores de parto, sim, Ele está trazendo para a mulher aquilo que ela merecia também por causa do seu pecado, mas ao mesmo tempo Eva pode jubilar, porque sim, ela vai ter filhos, sim, Deus vai dar oportunidade de continuidade da sua semente. Ele não vai acabar com tudo ali agora. Tanto que no capítulo 4, no verso 1, a declaração de Adão e Eva são: com o auxílio do Senhor eu adquiri um varão. Que bênção, o Senhor me deu um filho, que graça. Então até quando Deus está trazendo maldição sobre nós, Ele traz a esperança. E então Ele diz que a semente da serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher, verso 15 do 3. Mas ao mesmo tempo Ele diz: mas da semente da mulher vai se levantar aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Graça outra vez. E então Deus olha para aquela tentativa ridícula do homem de criar uma imagem, uma roupa, um negócio que escondesse a sua vergonha, e Deus, por misericórdia, sacrifica um animal, já apontando para Jesus. Queridos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas o homem tem tentado fugir dele. Então ele não conhece toda essa graça que se manifesta até quando recebemos aquilo que merecíamos. Até nesse momento, mesmo nesse momento, o Senhor manifesta a sua graça sobre as nossas vidas. E enquanto eu tentar fugir de Deus, ou enquanto eu tentar ignorar a vontade de Deus, ou enquanto eu tentar apresentar para Ele como eu sou bonzinho, como eu sou, isso será cozer tanga com folha de figueira. Mas quando eu me render a Ele, entender a graça dEle sobre a minha vida, quando eu me derramar diante dEle, quando eu me expuser diante dEle como eu sou, e disser: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, eu não consigo, eu não posso, só o seu sacrifício mesmo. Quando a gente se render a Ele, então Ele virá e cobrirá as nossas vergonhas, e nos lavará com o teu sangue, e nos fará mais alvos do que a neve. Sim, ainda teremos problemas com o pecado, mas o Espírito Santo que está em nós nos dirige e nos capacita a não pecar mais. Não pecar mais. O não cristão peca, e o cristão também peca. A diferença é que o não cristão, aquele que não conheceu ainda Jesus, não tem opção, o negócio dele é pecar. O cristão tem a possibilidade de não pecar. Outro dia nós resumimos assim, para a gente entender a condição da gente em cada estágio. Antes da queda em Adão e Eva, o homem podia dizer: posso não pecar. Podíamos não pecar, mas pecamos. Em Adão e Eva todos pecamos. Depois da queda, e sem Jesus, a única coisa que o homem pode dizer é: não posso não pecar. A gente peca. Mas quando Jesus entra na nossa vida e esconde as nossas vergonhas e nos lava, então a gente resume a condição da seguinte forma: posso não pecar. Eu tenho uma escolha, a de não pecar. Eu posso dizer não para o pecado, e o Santo Espírito de Deus me fortalece nisso. E talvez eu lute com isso alguns dias, mas eu vou vencer esse negócio em nome de Jesus.
Agora, o dia que Jesus voltar a segunda vez para me buscar e eu for morar no céu, a minha condição será resumida assim: não posso pecar. Não existe mais essa possibilidade. Agora é só santidade, bênção e glória. E é essa vida que o Senhor preparou para nós. Sacrificou um animal para cobrir as nossas vergonhas e deu o seu único filho em sacrifício para nos salvar, cobrir as nossas vergonhas e nos transformar. E pode ser que você esteja aqui nessa noite e ouça essa palavra e a receba com alegria e creia no Senhor Jesus. Mas também pode ser que você esteja aqui e, apesar de cristão, apesar de crente, apesar de estar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, você ainda está lutando com muitas coisas, e ainda está lutando porque você não consegue vencer uma série de coisas e está achando a vida cristã pesada. Talvez você esteja tentando cozer folhas de figueira, uma tanguinha com folhas de figueira. Apesar de estar na igreja, talvez você ainda esteja tentando pagar a Deus por alguma coisa que Ele tenha feito por você e você não pode pagar. Graça é graça, não tem como pagar. Talvez você esteja na casa do Senhor, mas esteja apresentando obras diante do Senhor. Senhor, o Senhor precisa me abençoar e me dar o que eu quero. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou bom. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu venho na igreja, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, eu vou lá no asilo. Querido, isso é nada para o Senhor. Ele não quer que você faça coisas boas para jogar diante dele e dizer: Senhor, está aqui a minha moeda de troca, fiz tantas coisas boas, me abençoa. Isso não é graça. O Senhor está te dizendo o seguinte: eu te abençoo porque eu quero abençoar, eu sou abençoador, recebe isso. Agora, você está feliz comigo? Então vai e faz as boas obras que você tem que fazer feliz. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, querido? Tem gente que está aqui dentro da igreja, está dentro da igreja dele, sei lá onde, e está tentando apresentar obras para Deus até hoje. Ele não entendeu a graça. Querido, ninguém é salvo por obras, e ninguém vai constranger Deus a abençoá-lo porque tem boas obras para apresentar, não. Deus abençoa porque Ele quer, Ele é Deus. Fica pesado às vezes porque você está tentando fazer coisas que Deus não te pediu para fazer, porque você quer usar isso como moeda de troca diante de Deus. Deus agora me abençoa, porque olha como eu sou bom. Deus olha para você e fala assim: você nunca foi bom, eu que te fiz bom. Você não é bom mesmo agora, eu que declarei que você é bom. É uma declaração jurídica minha lá na cruz, porque o meu filho Jesus pagou por toda a besteira que você fez. Então não apresenta isso diante de Deus, então somente diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, nu. Arranca a folha de figueira do seu corpo, arranca essa tanguinha de folha de figueira e diz assim: Senhor, eu estou aqui, nu, pobre, nu, pecador. Me veste com as vestes de santidade do Senhor que Cristo morreu para me dar. Fala isso para Ele, e sabe o que vai acontecer se você entender isso? Ele vai te dar. E sabe o que vai acontecer daí para frente? Você não vai fazer boas coisas porque você quer trocar isso com Deus, você vai fazer porque você está feliz, porque Jesus é bom. Porque, como disse lá Lutero, você não foi salvo pelas boas obras, você foi salvo para elas, e elas não são sacrifício, elas são um privilégio, porque o Senhor cobriu as suas vergonhas. Porque agora, quando Cristo olha para você, quando o Senhor, o Pai olha para você, Ele vê os méritos do Filho, Jesus, porque Ele te cobriu com suas vestes de santidade, assim como a pele daquele animal cobriu toda a vergonha de Adão e Eva. Querido, para de carregar um peso que Jesus não pôs nas suas costas. O que Ele disse? Tomai sobre si o meu fardo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O que Ele está dizendo? Eu paguei o preço. Cuidado para você não ser só um religioso que está tentando agradar a Deus, mas venha para a casa do Senhor com alegria. Alegria, queridos, alegria, alegria. Sabe quando a gente resolve o nosso problema diante de Deus? Quando a gente se derrama diante dele e diz assim: Senhor, eu sou isso. Eu sei que não é nada, mas é isso que eu sou. Senhor, eu preciso da tua graça.
Estou aqui sem máscara, a gente se apresenta diante do Senhor com máscaras, para quê? É Deus, Ele vai lá no nosso coração, como diz o Salmo 139, Ele conhece a nossa substância ainda informe. Quer resolver seu problema com Deus? Quer resolver seus dramas pessoais? Dobra diante do Senhor e fala: Senhor, estou aqui, desse jeito, tem misericórdia de mim. É o que Adão e Eva deviam ter feito, mas não fizeram, tentaram fugir. Mas ainda assim Deus teve misericórdia deles. E ainda que você tenha fugido do Senhor até hoje, mesmo estando dentro da igreja, diz para Ele: Senhor, eu sou isso, o Senhor conhece meus defeitos, está aqui toda a minha vergonha, a vergonha da minha fofoca, a vergonha da minha mentira, a vergonha da minha hipocrisia, a vergonha da minha falsa religiosidade, só para as pessoas verem, a vergonha de uma imagem que eu construí que não é verdade, está aqui toda a costura de folha de figo. Eu sou isso, faz de mim algo melhor e alguém melhor. Eu confio no Senhor só para isso, e só no Senhor, não tem outro. E se isso for do seu coração, se você abrir seu coração para Jesus de fato, se você entendeu a graça, Ele virá. E com o seu sacrifício lá da cruz, sacrifício que te redime, Ele te cobrirá com o seu sangue. E Ele te dará vestes brancas, que nem eu nem você merecemos, mas é assim que Ele faz, nos preparando para nos levar um dia para morar junto com Ele. E isso cura nossos traumas anteriores, isso cura a nossa miséria, isso cura a nossa tristeza, isso cura a nossa vida, isso cura nossos relacionamentos, porque quando o nosso relacionamento com Deus é curado, os outros relacionamentos vão sendo transformados também. Se antes Deus se afastou de mim para não me consumir, agora que Cristo me lava, ainda que eu continue a pecar, o Senhor vem ao meu encontro na pessoa de Jesus, e a salvação dele, a obra dele é aplicada no meu coração pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E sim, eu me sinto completo. Eu ainda tenho alguns dilemas algumas vezes, mas vem o Santo Espírito e consola, porque agora eu não confio mais em mim, mas eu confio naquilo que Jesus disse para mim. Não sei como é que está a sua condição, sua situação, sua vida, mas para de coser roupinha com folha de figueira, porque isso não vai resolver nada na sua vida. Eu quero te convidar a se quebrar diante do Senhor, se quebrantar, para de hoje em diante a gente inaugurar um novo tempo, um novo momento na nossa vida, um tempo em que esse povo só serve ao Senhor por graça, e com o coração agradecido, e sem sentir que isso é um peso, porque não é. Servir Jesus não é um peso, servir Jesus é uma bênção, uma alegria. E talvez você venha sofrendo tanto, com tantas coisas, lutando tanto, não se sentindo um salvo, um transformado. Deixe que o Senhor cubra as suas vergonhas, deixe que Ele venha com o seu manto, com o seu sacrifício maravilhoso, gracioso. Não apresenta suas obras diante do Senhor, porque elas são muito pequenas para resolver seu problema, mas confia na graça dele. Graça é um favor que a gente não merece. Graça é Deus reter aquilo que merecemos e nos dar aquilo que não merecemos. E juízo é Deus derramar sobre nós aquilo que merecemos, a morte e a punição. Mas se o seu coração se abre para Jesus, se você entendeu a graça dele, você é transformado de verdade. Olha para dentro de você com toda a sinceridade do seu coração. Se você desejar rasgar o seu coração diante do Senhor, para que Ele te cubra, para que Ele te lave, para que Ele te mude, para que Ele te transforme, para que Ele manifeste a graça dele na sua vida, faça isso. Eu sei o que é isso. A gente faz isso muitas vezes no correr da vida. Um dia eu rasguei meu coração diante do Senhor, porque Ele se revelou a mim com a sua graça. E depois disso, muitas vezes parecia que eu estava perdendo o pulso. E eu fui para o joelho outra vez e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu nunca jamais me esqueça da tua graça. Vem e me cobre, e me livra de tentar resolver as coisas por conta própria. Os nossos problemas com o pecado, com culpa, são pesados demais para a gente carregar sozinho. Mas quando Jesus vem, então tudo é diferente. Isso possa mesmo transformar a sua vida, de tal maneira que você adore. O seu adorar não seja um simples cantar, mas seja gratidão de verdade. Nós vamos
vou te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, deixar o Santo Espírito sondar o seu coração. E se você sentir que precisa de um conserto com o Senhor, vou te convidar para juntos virmos aqui à frente orarmos juntos, eu e você. Nós cantamos. Se o Santo Espírito tocar o seu coração, se você se sentiu tocado, se você se sentiu de fato alcançado por essa palavra, se você deseja a salvação de Cristo ou o renovo dele na sua vida, então vem cá, a gente vai orar junto, vai ser uma bênção orar junto com você. Cantar.